Boa noite a todos os nossos irmãos que se encontram aqui nesse momento, encarnado e desencarnado. Boa noite aos nossos irmãos que se encontram do outro lado da página. Fique à vontade para colocar a sua aguinha para receber o remédio necessário para nossas angústias, para nossas dores, para tudo que nós precisamos. Em nome de Feliciano Prates, Francisco Jesus Vernetti, estão abertos os trabalhos da noite de hoje. Tem uns recadinhos. Alguém esqueceu uma chave na biblioteca, se encontra aqui na mesa. Em agosto inicia as novas turmas do estudo sistematizado da doutrina espírita. Nas quartas-feiras, às 13h45 e nas quintas-feiras, às 18h45. A inscrição pode ser realizada na biblioteca ou nas redes sociais. Temos também uma ação entre amigos do Mamanta, que se encontra lá atrás, exposta lá. O preço da rifa é R$2 e contamos com a ajuda de vocês. Ficaremos muito gratos se vocês quiserem nos ajudar. Muito obrigada. O desafio do dia 3 de 8 de 2026. Ser luz no ambiente em que estiver. Durante essas 24 horas, procure melhorar o ambiente onde você estiver, por meio da gentileza, da educação, da paciência e do sorriso sincero. Segundo o Espiritismo, irradiamos continuamente pensamentos e sentimentos que influenciam aqueles que convivem conosco. Por isso, cada um é responsável pela atmosfera espiritual que ajuda a construir. Ao longo do dia, pergunte a si mesmo: as pessoas saem melhores depois de conviverem comigo? Reflexão. Não precisamos realizar grandes feitos para servir ao Cristo. Muitas vezes, um gesto de bondade silenciosa ilumina mais do que longos discursos. Meta do dia. Praticar de forma discreta 3 atos de gentileza sem esperar reconhecimento. Prece breve. Mestre Jesus, faz de mim um instrumento da tua paz. Que a minha presença leve esperança, respeito, acolhimento e amor a todos que cruzarem o meu caminho. Que assim seja, Jesus. Passamos agora para perguntas e respostas do Livro dos Espíritos com a nossa irmã Renata, e logo após a explanação, a reflexão do Evangelho com a nossa irmã Maria Helena. Que Deus abençoe cada um de nós nesse momento, que assim seja. Do Livro dos Espíritos, capítulo 1, terceira parte, Lei de Deus ou Lei Natural. Questão 643. Existem pessoas que não têm a possibilidade de fazer o bem, em função da posição que ocupam na sociedade? Não existe pessoa que não possa fazer o bem. Apenas o egoísta nunca encontra oportunidade de praticá-lo. Bastam as relações sociais com os outros homens para que se tenha a oportunidade de fazer o bem. A cada dia, a vida oferece essa possibilidade para aquele que não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, sempre que o auxílio se fizer necessário. 644. O meio em que alguns homens vivem não constitui para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? Sim, mas isso é uma prova que o próprio espírito escolheu antes de reencarnar. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Boa noite a todos. Espero que vocês possam receber na nossa casa tudo aquilo que vieram buscar. Bastante paz, bastante serenidade e equilíbrio. O evangelho que a leitura desta noite é do Evangelho segundo o Espiritismo,
É uma leitura pequena, mas que traz grandes ensinamentos. Ou seja, aquelas coisas do dia a dia que nós devemos rever, devemos observar e muitas vezes passa batido por nós. São os tormentos voluntários. Esta mensagem é de Fénelon, 1860. Mas sempre, todas elas estão condizentes com os dias atuais. O homem está sempre buscando a felicidade, que lhe escapa sem cessar. Porque a verdadeira felicidade não existe na Terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos desta vida, o homem poderia desfrutar de uma relativa felicidade se não a buscasse nas coisas perecíveis e nos prazeres materiais. A felicidade deve ser procurada nas realizações da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes imperecíveis. Primeiro nós vamos entender o que seja tormento. Tormento é toda e qualquer aflição que nós sentimos. Há uma agitação, uma tristeza, uma incomodação, tudo isso nos atormenta. E, por isso, nós não conseguimos viver melhor, nos sentirmos bem, porque sempre, em algum momento, alguma coisa nos atrapalha, alguma coisa não fica bem, nós queremos ser felizes todos os momentos e sabemos que a felicidade é uma ilusão, essa que nós estamos querendo. Nós temos tantos momentos felizes, tanta coisa boa acontece na nossa vida, mas colocamos o foco somente aquilo que não nos faz bem. Aquilo parece que nos atinge com uma força tal que nós esquecemos por completo todas as coisas felizes, todos os momentos maravilhosos que passamos com amigos, com família, enfim, as coisas que nos estão próximas, os filhos, a família, a saúde, tudo aquilo que temos de material no sentido de emprego. Estamos sempre com aquele vazio interior buscando alguma coisa a mais. Mas o que nós consideramos felicidade? O que é realmente a felicidade para nós? As coisas materiais, que é o que sempre nós estamos correndo para adquirir, para ter. Será que isso nos dá felicidade? O que mais nós podemos considerar agradável na nossa vida e que nós queremos que aquilo nos chegue e permaneça junto a nós? E esquecemos de que nós somos pessoas que nos mostramos muito mal agradecidas. Quando a gente reencarna aqui na Terra, essa reencarnação é completamente detalhada, estudada minuciosamente na espiritualidade junto conosco. É visto todos os detalhes. E às vezes, nós pedimos mais coisas ainda para melhorar mais depressa, para conseguir os nossos objetivos, o nosso êxito, para subirmos mais na nossa escala evolutiva. Acontece que essas coisas, quando nós reencarnamos, nós esquecemos. E aí tudo, qualquer empecilho, qualquer desentendimento, qualquer probleminha, é obra de Deus, é injustiça de Deus, e nós nos sentimos completamente injustiçados. Mas tudo é uma questão das nossas escolhas.
Nós é que construímos tudo. Nós é que escolhemos estar bem ou não estar bem. Nós escolhemos estar alegres ou tristes, deprimidos ou satisfeitos, de bom humor ou de mal com a vida. Todos os momentos nós temos as nossas escolhas. E além de tudo, nós trazemos conosco ainda muitos vícios, muitos defeitos, como a inveja, como a presunção, o orgulho, a vaidade, como os ressentimentos, achando que as pessoas estão nos fazendo alguma coisa de mal, como as pessoas não nos recebem bem, não estão bem conosco, o que há, então já fica aquele mal-estar e ficamos matutando aquilo durante todo o dia. E também o vitimismo, que é a capacidade que nós temos de nos sentir vítimas. Ah, o fulano tem ou não tem? Aquele tem uma saúde maravilhosa e eu não. E nos esquecemos desses projetos que nós fizemos antes de reencarnar. O homem sábio na Terra é uma raridade. E o homem totalmente feliz nunca foi encontrado. O nosso estado de bem-estar significa dar valor à vida. Sermos agradecidos pela oportunidade dessa encarnação, que às vezes nós colocamos fora justamente pelas nossas escolhas, por aquilo que nós nos enredamos e julgamos que é mais necessário, julgamos que é mais importante, e o que é realmente significativo a gente deixa para trás. E depois sofremos as consequências e dizemos, Deus é injusto. Em vez de procurar a felicidade, a paz do coração, única felicidade real aqui na Terra, o homem procura tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. Curiosamente, parece criar de propósito tormentos que só a ele caberia evitar. As pessoas são estranhas, né? Existem algumas pessoas muito estranhas na vida. Existem aquelas que procuram e querem estar mal, sentir uma dor. Não gostam de conversar consigo mesmas. Não gostam daqueles momentos prazerosos de solidão conosco. Aqueles momentos de reflexão. Não tem tempo para nada disso. A única coisa que eles têm tempo é de criticar e reclamar. A paz do coração. O que é que nos dá a paz de coração? Em primeiro lugar, a consciência tranquila. Não existe coisa mais prazerosa e que encha o nosso espírito de alegria, a paz da nossa consciência. Aquele momento em que a gente pode dormir tranquilo, sabendo que aquele dia nós escolhemos ser felizes, que aquele dia nós procuramos fazer o maior bem possível, que aquele dia a gente procurou ser grato à vida, valorizando a nossa encarnação, aproveitando bem tudo que temos e procurar também a nossa saúde integral, que é a saúde espiritual, a saúde do corpo e a saúde da mente. E essa tríplice saúde é que vai nos dar e nos considerar o homem integral, como a gente costuma dizer. É aquele homem que não cuida só das coisas materiais, que cuida do espírito, que se mantém em conexão com Deus, que procura orar desde o momento que acorda ao momento que vai dormir. E também aquele que cuida do seu corpo com gratidão. Porque nós temos muitos vícios, nós
facilmente somos conduzidos a praticar coisas ruins, a receber intuições que não são boas, vibrações de todos os matizes que ainda nós conseguimos assimilar, não temos uma força suficiente para nos mantermos, como é que eu vou dizer? Nos manter saudáveis, íntegros e conseguir superar, elevar o pensamento para que todas essas vibrações não nos atinjam. Essas são as realizações da alma. A mesma coisa como um concurso, digamos assim, um exemplo simples, um concurso. Vou fazer um concurso, me inscrevi, muita gente, estudei, mas na hora da inscrição eu já digo, eu não vou passar. Não vou passar, vou ir só por ir. Eu tenho certeza que eu não vou passar. É muita gente, os outros sabem mais do que eu, estão mais preparados. Isso tudo é uma desvalorização da nossa própria capacidade. Nós colocamos a nossa autoestima lá embaixo. É um ato de sabotagem que nós fazemos conosco mesmo. E a vida, como se diz, nós vamos pensando aqui, pensando ali, recolhendo as coisas, colocando dentro de nós. E quando nós não nos cuidamos, se instalam as doenças. Aí chega aquele dia em que eu estou incapacitada de andar, eu estou incapacitada de ver, incapacitada de usar a minha razão, preciso dos outros para as mínimas coisas, para a minha higiene, para me levar até um passeio na esquina, preciso de tudo isso que eu fazia na maior facilidade e nunca parei para pensar, meu Deus, eu era feliz, tinha tudo, e agora me resta apenas depender dos outros. São esses momentos que a gente tem que tirar por base do que nós estamos fazendo na nossa vida. As coisas do dia a dia, o ir e vir, sair para fazer uma compra, fazer uma visita, são coisas triviais, mas importantíssimas quando nós ficamos em falta delas. Quando nós estamos dependendo para tudo de uma mão amiga, de uma pessoa amiga, e muitas vezes ainda nos colocamos nas mãos de pessoas que não nos tratam tão bem. Desvalorizamos tudo o que foi colocado junto a nós para enfrentarmos a nossa encarnação. Haverá tormentos maiores do que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e para o ciumento não há repouso. Estão sempre excitados pelo desejo e o que eles não têm e os outros possuem lhes causa insônia. O sucesso de seus rivais os perturbam. Seus únicos interesses são os de menosprezar os outros. Toda a sua alegria consiste em estimular nos insensatos como eles a fúria do ciúme que eles próprios possuem. Aí entra aquilo que os outros são mais felizes do que eu, porque têm o que eu não tenho. Então, eu me sinto completamente triste, infeliz, insatisfeito, revoltado, porque eu quero o que os outros têm. Quero ser como os outros. E se esquece de que cada um de nós é um ser especial e único, com as suas dificuldades, com seus acertos, com as coisas boas que nós trazemos, com as qualidades, as virtudes e também os nossos erros que ainda temos que superar. Pobres criaturas, nem sonham que talvez amanhã tenham que deixar todas essas futilidades, cuja ambição envenena suas vidas.
As palavras bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, não podem ser aplicadas a eles, pois suas preocupações não terão recompensa no céu. Aquele que se contenta com o que tem, poupa-se de vários tormentos, pois vê sem inveja aquilo que não é seu, e não procura parecer mais do que é. É sempre rico, pois ao olhar para baixo, em vez de olhar para cima, verá sempre pessoas que possuem ainda menos. Isso aí é muito importante. Quando a gente está centrado, focado somente em nós mesmos, no nosso próprio ego, a gente não vê que lá, ao nosso lado, ao nosso redor, tem pessoas em extremos sofrimentos. É só a gente ver o que as pessoas estão passando por aí. As dores, a violência, perdendo tudo que possuem. De repente estão com uma casa bem equipadinhos, com a família reunida, com tudo. Um furacão vem, leva tudo para os ares, e nós ficamos somente com aquilo que conseguimos retirar. Às vezes nem os documentos. E essa rica vida que nós vivemos. Tem tropeços? Muitos. Tem dificuldades? Demais. Demais. Principalmente por esses momentos que nós estamos passando agora, em que a Terra está em pleno trabalho de regeneração, para a regeneração. E nós somos sacudidos por tudo, para que nós possamos abrir os olhos e entender urgentemente que temos que fazer escolhas melhores para a nossa própria consciência, para nós mesmos, para a nossa tranquilidade, da nossa família. E procurar sempre lembrar a todos que estão ao nosso redor de orar, se conectar com Deus, de ter paciência, de ter calma, que tudo, como diz Chico Xavier, passa. Assim como nós estamos colocados exatamente naquilo que pedimos. E tem outra. No plano espiritual, na hora de planejar a nossa encarnação, a gente pede. Eu quero de uma vez passar por isso, quero de uma vez crescer espiritualmente, estou com pressa. Muita pressa. E aí, esquecemos, como eu disse. Mas está aqui, ó. A gente está colocado no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Tudo está certo. Que Jesus nos abençoe a compreender a importância e o valor da nossa vida.